Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Amados, nós que estamos no 10º dia da 20ª Santa Convocação, estamos ao vivo pelo Face, retransmitindo pelo YouTube e ao vivo pela Rádio 7 IBPC. Quer ouvir boa música? Quer ter boa mensagem? Você pode clicar www.radio7ibpc.com. Deixa eu repetir. www.radio7ibpc.com. Querido, nós estamos ao vivo agora pela Rádio 7 IBPC. E você também pode, durante a noite, durante a madrugada, durante o dia todo, estar ouvindo a mensagem que vai ser pregada hoje. Depois nós vamos colocar o livro de Hebreu inteirinho na página da Rádio 7 IBPC. E você pode acompanhar lá o estudo completo do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Amados de Jesus Cristo, se Deus tem falado ao seu coração, impactado o seu coração com a palavra de Deus, que você também possa estar compartilhando. E, se possível, curtir a página da Igreja Batista em Parque dos Camargos. Assim, tudo aquilo que acontece aqui na igreja, você fica sabendo. Deus abençoe você e abençoe a sua vida. Tendo algum pedido de oração, alguém enfermo na sua casa, passando por alguma adversidade, alguém possesso pelo inimigo das nossas almas, você pode ligar para o pastor. Se for próximo aqui, o pastor vai até você, vai até a sua casa orar por você. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu louvo o Senhor, exalto e glorifico o teu nome, porque tu és um Deus tremendo e maravilhoso e bondoso. Senhor, o Senhor Deus não despreza a oração dos teus servos, porque os seus ouvidos estão abertos a toda a oração que se faz neste lugar, porque os teus olhos estão atentos à nossa vida, o nosso comportamento, o nosso testemunho, o nosso temor, a nossa adoração, a nossa intenção. Eis que o Senhor Deus tudo conhece, além das intenções, das pretensões, como nosso desejo, o desejo do nosso coração é proclamar Cristo Senhor e Salvador nosso, e somente isso, e o Senhor sabe disso, e por isso tem preservado a nossa vida,
tem nos mantido, Senhor Deus, firmes e constantes. Eu quero te louvar por poder estar aqui mais uma vez na tua casa, onde o Senhor Deus tem me abençoado por 21 anos. Louvado seja o teu nome. Quero pedir, Senhor Deus, a iluminação do teu Santo Espírito para a vida do mensageiro desta noite, o irmão Marcos. O Senhor Deus tenha misericórdia dele e que através da palavra que sair da boca dele, muitas vidas possam ser alcançadas pelo poder do Senhor. Eu oro no santo e eterno nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmão Marcos é um irmão estudioso, tem uma mente brilhante. Esse irmão, ele é o irmão já foi. E ele já foi até ateu. E o Senhor teve misericórdia dele e o alcançou. Irmão Marcos, Deus o abençoe. Ainda bem que o irmão já foi, não é irmão já era, né? Pastor, o irmão já era. É verdade. Graça e paz, igreja. O Lindoval pegou no meu pé que eu falo baixo, né? Vamos ver se eu falo mais alto agora. Primeiro agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o responsável por eu estar aqui. Agradecer ao meu pastor e aos meus irmãos em Cristo Jesus. Minha esposa, para mim é uma felicidade. Quando eu converso, quando eu falo de Deus, algo acontece no meu coração. E essa semana não foi diferente. Preparando a mensagem, a semana inteira eu chorei. Chorei no carro, chorei voltando. Estou um chorão, estou muito chorão. Eu gostaria que o pastor, que, como diz, cada macaco no seu galho, né? Eu não toco, não canto, a única coisa que eu toco é cachorro. Não canto e nem tenho pretensão disso. Mas eu gostaria que o pastor cantasse essas duas musiquinhas para a gente. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Esse era o seu endereço? Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Amém, irmãos? Eu achei essas músicas aqui porque eu vou fazer uma relação com elas na minha vida. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos saibam que hoje eu vou trazer um testemunho de vida aqui. Semana passada o pastor comentou que um dia eu estaria fazendo isso, e nem eu sabia porque eu não quero fazer isso. Mas é preciso. Assim como Deus me resgatou, eu gostaria que tivesse 500 mil jovens aqui para ouvir o que eu tenho para falar hoje. Sim? Amém. E em Colossenses 3:3, ele diz que a nossa vida está escondida em Cristo Deus, porque eu morri e ressuscitei em Cristo. Então, de modo imperfeito, ainda eu procuro a perfeição. E atualmente, tudo que eu vejo, tudo que eu olho, tudo que eu participo, eu vejo Jesus Cristo. Eu vejo Jesus Cristo.
Esse dia eu estava passando em frente a uma TV, em algum lugar, e eu vi uma cena na TV que os soldados davam tiros nos alienígenas. E faziam um buraco desse tamanho nos alienígenas. Aí vocês podem pensar, mas aonde você viu Jesus aí, rapaz? Tá doido? Mas eu vi aquele buraco estava no meu peito. Uma falta, um buraco. Esse buraco me fez perder anos e anos procurando tampar ele com algumas coisas. O meu filho, esses dias eu escrevi aqui. É engraçado, né? A escrita, às vezes ela não reflete o que você fala, né? Mas eu escrevi aqui que eu estava conversando com meu filho em casa e estava passando um sermão nele. Por quê? Para ele ajudar mais em casa, né? Para uma coisa ou outra ele já pode fazer, né? E aí eu lembrei, o Espírito Santo veio e me lembrou duas coisas que aconteceu nessa igreja domingo passado. Uma das coisas foi com a irmã Ludmila e outra das coisas foi com o pastor. E eu usei como exemplo para ele. A irmã Ludmila, aqui na escola bíblica dominical, estávamos estudando e num certo momento surgiu uma dúvida sobre os salmos. E ela, sem chamar a atenção de ninguém, e também, se nós não soubéssemos a declaração dos salmos, também não interferia em nada na aula, a aula poderia prosseguir, não tinha nada que... As coisas de Deus são claras. Mas eu vi que ela passou o microfone para um e ela, deu no pé. Mas não deu 2 minutos, ela estava de volta com um comentário bíblico. E, irmãos, está aqui, esse comentário. E outra coisa que eu achei interessante. Ela falou, irmãos, é o comentário desse camarada. Não é a verdade restrita da nossa Bíblia. É alguma luz, né? Pode estar certo, saiba interpretar. E eu falei assim, caramba, que zelo pela palavra, né? E eu dei esse exemplo para o meu filho. E em seguida, foi com o pastor. Aí eu falei, sabe, filho, o pastor estava lá, e no dia que eu preguei, e eu gosto de finalizar com um hino, para ele fechar a mensagem completamente. A música, ela tem esse poder. E a música de Deus, muito mais. Então, eu tinha combinado com o pastor esqueceu. Eu esqueci, ninguém sabia, não havia nenhum prejuízo, a palavra foi pregada. Mas à noite, o pastor veio aqui e estava devendo a música para mim. Nem eu sabia que ele devia, mas ele veio aqui e cantou a música. Zelo pela palavra. Sabe o que é isso? É plenitude. E eu coloquei esses exemplos para o meu filho. Faça o excelente. Lá fora, a gente faz o excelente para o mundo. E por que na igreja não? E por que para Deus não? E eu dei esses exemplos para o meu filho. E quando o pastor comentou aqui sobre o testemunho, o Espírito Santo caiu. A ficha caiu, o download aconteceu. Eu falei assim, eu tenho que falar do meu testemunho. Eu não posso deixar as coisas incompletas. Eu tenho que dizer. É difícil, irmãos. Eu fiquei muito tempo, essa semana aqui, eu fiquei mal. Mal mesmo. Não é bom revirar o passado. Não é bom, mas é necessário. Às vezes é. Então, eu queria fazer uma oração com os irmãos, e não vou mentir não, eu escrevi essa oração de propósito. Por quê? É uma oração para induzir a ver o quanto Deus fez na vida da gente. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé, ou sentado também, tanto faz. A oração é a Deus da forma que nós estivermos. Não é não? Deus Todo-Poderoso, entramos na sua presença no nome do Senhor Jesus. Eu apresento a Ti agora o meu passado. Relembro que estava em trevas. Logo nós que fomos criados para ser luz.
Não perdoávamos e não éramos perdoados. Eu relembro dias de desamor, dias de pranto, dias de rebeldia, dias que tinham cheiro de morte. Quantas pessoas eu fiz mal? Quantas pessoas me fizeram mal? Quanto orgulho no coração. Sim, Pai, estou voltando ao meu passado, ainda que seja triste. Pequei contra ti, meu Deus. Ofereci meu corpo ao pecado. Os prazeres do mundo eram minha vida, Pai. Eu neguei tudo que se tratava do Senhor. Viciado em mim mesmo, entristeci mãe, pai, irmãos, amigos, somente por causa de mim. Deixei de ajudar ao necessitado, embriagado nas minhas doutrinas. Mas a tua palavra diz que o Senhor não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. E nós, Pai, se arrependemos. Ah, Pai, como se arrependemos? Se pudéssemos voltar e mudar, muitas coisas seriam diferentes, porém não é possível. Diante de Ti nos alegramos, pois nos resgataste do lamaçal, nos dando títulos maravilhosos, tais como povo de Deus, nação eleita, e torna alvo mais que a neve, através de Cristo Jesus. Como recusar? É por isso que estamos aqui, Senhor, sempre contando com a sua misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que vocês sentissem um pouquinho, pode sentar, irmãos, o que é voltar ao passado. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu era o homenzinho torto, bem torto. Imagina um cabra torto, era eu. E eu era uma casa muito engraçada. Eu era alegre, mas não tinha felicidade. Deus me presenteou com o dom de sorrir. Eu nasci sorrindo. Eu era palhaço. Certa vez, após muita bebedeira, eu andei no parapeito de um viaduto. Todos riam. Nas festas eu animava, e ainda mais quando eu estava turbinado. Não deixava ninguém quieto. Eu bagunçava com todo mundo. Porém, aquele furo do ET que eu falei para vocês, permanecia em mim. Eu supria com drogas, rock and roll. Eu era um príncipe do nada. Na verdade, eu não tinha graça nenhuma. Eu era aquele homenzinho torto, que vivia uma vida torta. Eu não era engraçado. Eu não tinha teto. Eu não tinha nada. A morada do Deus Todo-Poderoso, que hoje eu reconheço. Onde está o nosso Redentor? Por não ter uma relação com Deus, por não ter um contato com Deus, eu o negava. E eu sei que muitas pessoas fazem isso. Não tem uma relação, então nega. Não procura o conhecimento, não procura uma entrega. A gente nega. Nega. Eu fui mais ensinado na minha vida a ignorar a Deus do que a temê-lo, do que a conhecê-lo. Depois que eu percebi que eu fui sugestionado, eu achava que isso vinha de mim. Eu não gosto de Deus, eu não creio em Deus. Eu achava que vinha de mim, mas não vinha. Não vinha de mim. Eu era sugestionado por ideologias, principalmente nas escolas, viu? Principalmente nas escolas. Eu tinha um professor de história que toda vez que ele falava da ideologia ateia, ele mostrava a teoria de Darwin, do Big Bang, de Lamarck, de Lavoisier, como verdade absoluta. Irmãos, aos filhos, aos jovens que escutam nesse momento, não é verdade. Não é verdade. Tanto é que a teoria se diz ser algo que falta veracidade, falta um complemento. Mas eu, uma cabeça de criança, vai falando essas coisas para você ver. A palavra da gente tem poder.
Não sei se é esse poder místico, mas tem um poder de você direcionar pessoas, de você encaminhar pessoas. É perigoso. De uma explosão pode nascer alguma coisa? Mas é isso que é falado lá. Big Bang. De uma explosão aconteceu tudo isso. Essas maravilhas todas que nós vemos. Darwin nunca falou que Deus não existe. Darwin apontava para que a evolução acontecesse. E a gente vê a evolução acontecendo. Ou não. Nós vemos. Nós vemos isso em animais que tinham bicos pequenos, e depois foi crescendo o bico porque ele necessitava de um alimento. É isso. Ele nunca disse Deus não existe. Mas o Satanás se aproveitou disso e entrou na escola. Irmão, eu não me lembro de ninguém falando na minha adolescência, infantilidade. Ninguém falou para mim do elo perdido. Vocês já ouviram falar do elo perdido? O elo perdido é uma sequência de crânios, onde eles tentam provar que o homem veio do macaco. Mas falta um crânio. É um crânio que ele tem característica de macaco e característica de homem. É o elo perdido. Eles não têm esse crânio. Eles conseguem fazer até um humano de um pedacinho de osso do tamanho do meu dedo. Mentiras. Mentiras. E por que nunca ninguém criou nada sem matéria? Já perguntaram? Tudo que se fez, e se faz, e se fará, é com a matéria. Eu só posso fazer alguma coisa se eu achar matéria que Deus deu. Nunca ninguém criou uma matéria. Ah, mas pode ter criado alguma coisa? Não, então ele misturou uma matéria com outra matéria. Nunca se foi criado uma matéria sequer. Mas eu era enrolado. Os seus filhos também são enrolados. Irmãos, nunca ninguém descobriu o que é o sopro divino. 5 minutos basta para a gente morrer. E você pode estar perfeito. Não voltará a vida em você. O sopro divino perdido de Deus já era. Nunca ninguém chegou nem próximo de saber o que é o sopro divino. Certa vez, numa universidade, todos os professores eram ateus. Foi um camarada lá perguntar para eles: mas por quê? Mas por que vocês são assim? Por que assim? E o camarada perguntou para eles sobre as espécies. E eles alegam isso. Não, porque descobriu que a teoria das espécies, né, que a gente veio de espécie. E por espécie, irmãos, compreende que um macaco é outra espécie. O humano é outra espécie. Não tem cabimento. Aí, perguntando para ele falou assim: mas me diga uma espécie, uma só, que se derivou para outra espécie. Porque ele falava que o pássaro estava mudado, mas o pássaro ainda é pássaro. Ele não se tornou um réptil. Ele não se tornou um outro tipo de animal. Ele ainda é pássaro. Ele poderia evoluir. E Deus fez assim, a gente evolui, graças a Deus. Mas eu pular de uma espécie para outra, isso nunca existiu. Então a teoria das espécies cai por terra. Como poderia a qualidade de um macaco ser um homem? Mas eu era enredado por isso. E muita gente é. Eu nem sequer debatia sobre Deus, eu simplesmente ignorava. Eu falava para as pessoas: você acredita num Deus? C'est la vie, é a vida. Cada um acredita no que quer. Mas também teve uma outra fase do ateísmo, não tão cética, e a mais perigosa que existe. É a mais perigosa, no qual eu creio que mais da metade das pessoas que vão para a igreja
São. E eu explico. É o famoso ateu nominal. Não nominal. Infelizmente, assim como quando eu era, muitos hoje são. Ia até para a igreja. Depois de uns 26 anos, eu fui para a igreja. Assim como eu, muitos hoje são. Ia para a igreja, orava, mas o coração estava longe de Deus. Todos os compromissos eram mais importantes. Não se envolvia em nada. A boca dizia, Deus Todo-Poderoso, mas não se interessava pelas coisas de Deus. Não era nem frio e nem quente. Assim como a cidade de Laodiceia, que é mencionada na Bíblia. Deus estava prestes a me vomitar. Eu penso que, na verdade, eu nunca fui um ateu. Pois, diante da complexidade desse universo, um comedor de arroz e feijão pode falar que Deus existe, Deus não existe, o mundo é assim, o planeta é assim? Não pode. Na verdade, eu nunca fui um ateu. Na verdade, eu era um ególatra. Sabe o que é ególatra? Eu era o meu Deus. Eu era o meu Deus. Eu não sei o porquê. Deus, desde muito pequeno, me fez gostar de livros. Depois veio a internet. Então, talvez isso aí, talvez não, também. Mas envolveu e a gente cresce naquilo. Eu sou um ególatra. Eu era um ególatra. Na verdade, eu não era nada disso. Eu era um nádega mole. Um nádega mole. Eu era o Zé Ruela. Novinho. Ai, ninguém podia entrar na casa desse homenzinho torto. Ninguém podia entrar na casa. Fechado. O que me viam era o que eu queria mostrar. Quantos são assim? Quantos eram assim? A gente mostrava para o mundo uma coisa que a gente não era. A gente aprende muito cedo a arte do se virar, não é? Muito cedo. Eu aprendi a ser esperto com 14 anos. Eu morava, só para vocês entenderem um pouquinho, o comecinho, minha mãe teve eu com 14 anos. Foi um português. Hoje, 14 anos e um português velho seria o quê? Não, né? Mas não deu em nada, não deu em nada. Ele foi embora, meu avô ficou lá, e aconteceu lá, e eu fiquei lá. Só que nesse inteirinho, 14 anos é uma criança, para cuidar de outra criança. Não dava, né? Provavelmente, eu nunca me recordo, mas um bom período da minha vida, de criança, de bebê, eu morei com meus avós. E meus avós tinham 8 filhos. 8. Comigo 9. Você aprende a se virar. Você aprende. Irmãos, com 14 anos, a minha avó faleceu. 14 anos. Minha avó era rígida. Bem rígida. Porém amorosa. Com a queda da minha avó, essa casa caiu, ruiu. Eu acho que um lar sem pai até vai, mas sem mãe é terrível. É terrível. 9 pessoas, com 14 anos eram 6 pessoas, 7 comigo. Cada um disputando o seu espaço. Sem uma mãe. Mas por que eu morava lá? Porque depois de um tempo a minha mãe verdadeira, a Vilma, ela casou. E eu fui morar com eles, mas não me adaptei. Casa de vô é gostoso. Ainda mais que tinha os outros meus tios irmãos, e era muito gostosa a casa. E eles tudo na minha idade também. Então eu amava estar na casa do meu vô. Mas isso aí trouxe um problema. Que aí eu comecei a não gostar da minha verdadeira mãe. Irmãos, teve uma época
Eu não digo odiar, eu não sei se eu odeio ou odiei alguma vez, mas eu era muito irado com a minha mãe. Uma vez eu cheguei numa festa, tinha várias pessoas, eu cumprimentei todos, menos ela. Ela também era irada. Irmão, nós vemos de uma família que nunca se falou em Jesus Cristo. Nunca. Sem base nenhuma cristã. Tudo era permitido. Sem horário, sem responsabilidade. Muito cedo eu me tornei dono do meu nariz. Com 14 anos eu saí de casa, da casa da minha mãe. Peguei a malinha e fui para casa do meu avô. Meu avô queria me devolver. Eu falei, não, eu fico aqui. E ali eu fiquei. Ali eu fiquei. Mas depois aconteceu tudo isso com a minha avó. E aí tudo mudou. Tudo mudou. Cada um por si. E não dava nem para falar Deus por todos, porque ninguém buscava a Deus. Ninguém buscava a Deus. Irmão, ali começou na minha vida drogas. Ali começou prostituição. Ali começou todo e qualquer compromisso com uma vida sem Deus. Perdido. Perdido. Muito perdido, irmão. Eu paguei um preço alto por isso. Foram pelo menos 10 anos de muita droga, prostituição, manipulação, ódio familiar. Minha família toda destruída. Meus tios e irmãos, não vou citar nomes, não vou citar local, mas um tio e irmão meu, a polícia cercou e matou. Ele já tinha fugido, ele era da minha idade, era o tio e irmão meu mais grudado comigo, e ele já tinha, se não me engano, não sei se é 8 ou 9 homicídios. Morava do meu lado, dormia do lado da minha cama. Éramos amigos desde criança, mas as drogas fez isso com ele. Certa vez, irmãos, nós estávamos... a gente morava num porão e nós estávamos cheirando cola. E no auge daquela loucura, a cola derramou em tudo. Nos cobertores, virou uma coisa louca. Irmãos, perdido. Droga, muita droga. Ele foi morto, irmãos. E eu tenho outro irmão, tio-irmão mais velho. Nesse momento se encontra num presidiário, num presídio. Esse se encontra no presídio. Ele teve chances. Ele foi preso, afrouxaram, ele saiu, mas ele continuou um homenzinho torto. Ele está lá. Numa briga com o vizinho, homicídio. Ninguém podia entrar na minha casa, irmãos. Ninguém. Eu não deixava. Eu era um homem blindado. Minha esposa sofreu comigo quando nós casamos. Porque eu era um cara blindado, sabe? Era blindado. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Eu perdi muito na minha vida. Eu tenho outros irmãos, mas 2 irmãos de sangue. Um está muito bem agora, irmãos, está trabalhando, graças a Deus, mas também já teve enrolado. Teve enrolado. A minha família toda, irmãos, todas, iam para Macumba. Ia para Macumba. Esse meu irmão que está lá no presidiário lá, ele era mestre em tocar atabaque. Eu também tocava uns atabaquinhos lá. Mas era criança. Era mais criança. As minhas tias e irmãs, todas. A minha mãe verdadeira, também. A minha avó que faleceu, às vezes baixava o espírito nela, ela ficava correndo a casa toda.
E a gente que era criança ficava brincando, correndo atrás dela. E ela possuída, e eu nem sabia disso. Quantos dias que eu passei sem dormir? Quantos dias? Droga pesada, irmãos, pesada. Eu nunca deixei ninguém entrar na minha casa. Eu fui crescendo assim. Tive que me virar. Orgulhoso. Não preciso de ninguém. Quem me conhece sabe que dessa boca o orgulho não deixou pedir nada. Nada. E é duro, né? Porque você não pede nenhuma oração. O orgulhoso é assim. Eu era assim. Mas por vezes eu comi pão seco. Eu morava sozinho. Morei em Carapicuíba, morei em Osasco, morei em Itapevi, morei no Jaguaré. Aqui em Carapicuíba. Em Carapicuíba lá eu morava com os ratos, cada rato desse tamanho. Dá vontade até de assar, né, Pedrão? Assim era a minha vida, irmãos. Não consigo dar risada agora porque eu chorei muito essa semana. Eu chorei muito. Acho que acabou as lágrimas. Irmão, minha casa não tinha chão. Além de eu ser torto, eu estava sem chão. O meu dia a dia era o meu chão. Eu era esperto, jovem. Eu ia falar bonito, né? Mas aí já é demais, né? Aí é exagero, né, pastor? Eu tinha potência. Tudo que eu fiz, tudo que me veio à mão, eu fazia o melhor. Inclusive com as drogas. Incrível, né? Eu tinha potência, irmãos, mas eu não tinha maturidade. Eu era envolvido por todo vento de doutrinas, irmãos. Eu sou daquela geração rebelde, proibido proibir. Rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Eu sou da geração pós-Vietnã. Guerra não, paz. Só na droga. Só na droga, paz. Eu tive contato com algumas doutrinas, irmãos. Eu era defensor do comunismo. Eu era da turminha do Fidel Castro, Che Guevara. Mas essa política nas escolas traziam tudo isso pra gente, irmãos. O Che Guevara vendiam camisas. E o Che Guevara, ele tinha uma imagem que lembrava o semblante de Jesus Cristo. Tudo assimilando. O povo falava direto na rádio e na televisão do imperialismo norte-americano. Então a gente tinha, o jovem, ele tinha asco. Ele falava assim, os Estados Unidos só oprime a gente, mas ele não conhecia a doutrina comunista. Então quando você não conhece e você está sendo oprimido, você vai para outra, mesmo sem conhecer. É o que acontece quando aparece um presidente e a gente fala assim, tá ruim esse aqui, e põe um outro qualquer. A gente tira coisas que não estão valendo na vida da gente e coloca outra. É fato. Eu vou ler. Mas não vou ler não, agora não. O martelo e a foice do comunismo, quando bem trabalhado, eles mudaram a cabeça de gerações. De gerações. Esses países aí, tanto pela força, como pela consciência, por ganhar a consciência das pessoas. Irmãos, na época do quartel, eu era doidinho para pegar em armas e ir para uma revolta, fazer uma revolução. E tinha uns doidos do meu lado. Irmãos, eu vou ler um trecho, só um trecho. De um hino comunista. E os irmãos que estão vendo na internet, saibam. Que
que o comunismo, a melhor definição de comunismo que eu ouvi até hoje é o capitalismo, ele divide a renda diferentemente, mas o comunismo, ele divide a pobreza igualmente. É a melhor definição que eu ouvi até hoje do comunismo. Miséria para todo mundo. Ninguém vai ficar faltando. Miséria para todo mundo. Nós estamos colhendo o fruto de um comunismo no Brasil ainda. E eu acho que eu perdi. Eu acho que eu perdi a Internacional, que é o hino comunista, que só fala de dar tiro, de tomar o poder, que os patrões não prestam, que os trabalhadores devem ganhar o poder pela luta e não haverá misericórdia. Em algumas traduções da Internacional, ao invés dele falar patrões, ele fala Messias. Em algumas versões. Você não pode se subjugar ao patrão e nem ao Messias. Eu era assim. Todo vento de doutrina. Nós lemos aqui no primeiro hino que nós não devemos ser deixados ser arrastados por todo vento de doutrina. Mas e quem não conhece o Evangelho? Deus busca. Ele me buscou. Ninguém podia dormir na rede. Que sono, nada. Eu estava muito distante disso. Noites e noites perdidas, e noites sem qualidade nenhuma de sono. Dores de cabeça eram constantes. Como dorme alguém com rancor, ódio? Pois é assim que eu era. Alimentava o bicho da ira e da raiva. Eu era inimigo de Deus e nem sabia. Eu era totalmente rebelde. Dormir na paz de Cristo, jamais. Por isso que a minha casa não tinha rede. E, irmãos, eu era feito com muito esmero. Como assim? Eu fui feito com muito esmero? Como assim? Eu era um egoísta? Vitimista? Sem afeição? Amante de mim mesmo? Não. Algo saiu errado. Eu sempre achei que não havia feitura com esmero em mim. Eu fugi da polícia. 2 vezes. Eu humilhei pessoas. Eu fui humilhado. Eu enganei e fui enganado. Odiei e fui odiado. Eu era nécio. Fingido. Cabra sem vergonha. Imagina. Escarnecedor. Eu era um verdadeiro inimigo de Deus. Não, eu não era feito com muito esmero. Assim eu pensava. Até que um anjo, irmãos, um anjo. Eu não sei se era anjo ou era pessoa, mas eu creio que quem leva a palavra de Deus para as pessoas oprimidas é um anjo. Um dia, um anjo, no meio de uma subida, numa escuridão total, me disse 3 palavras. Só 3 palavras, irmãos. Me entregou um papel. O papel, confesso para vocês que eu não li. Mas aquelas 3 palavras, eu ainda tinha uma boa caminhada para chegar em casa. Aquelas 3 palavras me acompanharam. Me acompanham até hoje. Eu fui atraído, irmãos, pelo maior imã misericordioso do mundo. Eu iniciei a carreira, os galhos estão sendo cortados. Para minha família, eu já pedi perdão. Todos eles. Todos. Minha mãe hoje, graças ao meu bom Deus, eu tenho um ótimo relacionamento com ela. Não visito muito, ela não me visita muito, mas nos amamos. Meus irmãos todos. Mas cada um tem o seu caminho.
Cada um tem o seu destino. Também aprendi a perdoar. E não isso, só isso. Eu aprendi a amar. Eu não amava. Eu simplesmente vivia um dia após o outro. Como eu disse, quando eu vou fazer alguma coisa, isso é de Deus, é dom de Deus. Eu gosto de fazer o melhor. Assim, eu entrei no Bradesco, fiquei 12 anos, eu saí de lá como gerente administrativo, então eu tinha dinheiro. Mas o dinheiro ele veio até para perdição, irmãos. Porque aí eu tinha dinheiro para comprar droga. Aí eu tinha dinheiro para estar em lugares mais sofisticados. Eu era feito com muito esmero e eu não sabia. Eu não sabia que tinha um Deus que fez eu com muito esmero. Jeremias 31:3, por gentileza, Marcelo. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, um amor leal a atrair. A minha versão diz que ele me atraiu. Eu sou atraído até hoje. A palavra de Deus diz que ele me amou de tal forma, que o amor dele me constrange. Eu fico constrangido. Todas as vezes que eu estou falando de Jesus Cristo e eu penso no amor dele, eu fico constrangido, meu coração fica compungido. Que ele me amou tanto, tanto, eu fazendo tanta coisa errada, irmãos. Eu era uma casa, não tinha nada. Sabe por quê, irmãos? Eu não tinha Jesus. Eu não chamei Jesus para morar nela. Eu era um homenzinho torto. Mas um dia esse homenzinho torto, a Bíblia encontrou por 3 palavrinhas, irmãos. 3 palavrinhas, numa noite escura. Eu chegando do trabalho cansado. 3 palavrinhas. Deus já vinha preparado, já vinha me preparando meu coração. Eu já sentia que não estava tão bem como eu estava. Eu sabia que eu já devia me arrepender de tudo. Eu já sabia, mas eu não sabia. 3 palavras. Talvez você diga, como é dito aos crentes que se arrependem, aprontou e agora quer ser santo. A vocês que dizem isso, eu vou dizer uma coisa. Aprontou? Sim, muito. Fiz tudo o que era ruim. Pequei contra os céus e a terra. Era ateu? Sim. Era ateu. Mas hoje eu conheço o verdadeiro Deus. E ainda a terceira palavra. Quer ser santo? Sim. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Porque meu Deus é santo. E eu devo me espelhar nele. Irmãos, aquelas 3 palavras fez muita diferença. Não sei se era anjo, não sei se era homem, mas aquelas 3 palavras fizeram toda a diferença na minha vida. E estão fazendo ainda hoje. E vão fazer até eu baixar a sepultura. Até eu baixar a sepultura. Efésios, por gentileza, Efésios 1. Efésios 2, do 1 ao 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguia o presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês todos e eu somos salvos. Amém? Aquelas 3 palavras. Jesus te ama. Tem um hino que eu não posso escutar. Eu acho que eu vou até me esconder lá embaixo. Porque o coração não aguenta. Pastor, por gentileza. Solta aí, irmão Marcelo. Hino do saudoso cantor, irmão Luiz Carvalho. Deve estar cantando no céu agora. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, esse mesmo Jesus que estendeu a mão para mim é o mesmo Jesus que está estendendo a mão para você. E Jesus não está estendendo a mão para você para te dar uma esmola, não. Ele está te estendendo a sua mão para tirar você do domínio do mal, tirar você das trevas, para a maravilhosa luz, o reino dele, porque Ele é a luz do mundo, e onde Cristo entra, as trevas são dissipadas. Amigo, você que me ouve, que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não importa o que você fez, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho,
te purifica de todo pecado. Venha para Jesus, porque Jesus, ele está dizendo nesse momento: José, João, Maria, Virgínia, não queres vir a mim para ter vida? Venha, Jesus. Jesus é assim, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você está perdido? Jesus veio te buscar. Venha para Jesus e tenha os seus pecados passados, presente e futuro perdoados. O que a antiga aliança não conseguiu, mas Jesus Cristo, ele de uma só vez, ele venceu a morte, ele venceu o mal, ele venceu as trevas. Amado de Jesus Cristo, tenham todos vocês uma boa noite. Se quiser dormir com boa música, www.radio 7 IBPC. E eu falo, meia-noite, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, 8 horas da noite. Nesses 4 períodos tem sempre uma meditação deste que vos fala. Igreja Batista em Parque dos Camargos. Uma igreja de periferia, mas de um Deus poderoso, e nós servimos e adoramos a Ele. Agora nós vamos orar. Se você quiser oração, é só estar clicando aí, que nós oraremos. Teve alguém que me clicou nessa semana, e eu coloquei para ela, em oração. Imediatamente eu orei por você que pediu oração. Sei que Deus está trabalhando, e sei que Deus vai transformar toda esta realidade na sua vida e transformará o seu pranto em riso. Deus os abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Valdemir Soares, filho da irmã Severino. Eu fiz um convite para ele ontem à noite. Ô Valdemir, venha congregar conosco aqui onde está a mamãe. Ela está aqui agora. Ela está aqui até chorando. Vem ficar com ela. Antes você vinha aqui, Valdemir, trazê-la e às vezes buscá-la. Vem cá, chega aí. Aí você, já que está em uma outra igreja, e esse pastor te atende o tempo todo, fica perto que nem o seu irmão Aldemir. O Aldemir está aqui, ó. Qualquer coisinha, pastor? Estou sempre pronto e disposto a abençoar aqueles que precisam. E não precisa ser da igreja não, viu? Eu atendo a todos. O meu telefone, 11 95 99 32005. Pastor, não é desse jeito, mas está nessa ordem. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus permitir. Ouça-nos, www.radio7bpc.com. Vamos orar.